Boa noite, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, Domingo de bênção, de paz. Hoje, culto da família, mas na verdade hoje é um culto de Santa Ceia do Senhor, não é? Hoje nós fazemos memória do sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E eu te convido nessa noite a adorar ao Senhor, a estarmos juntos participando dessa celebração, deste memorial que nos foi ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, onde ele disse: fazer isto em memória de mim. Amém? Eu sou o pastor Marlon Anderson, da Assembleia de Deus Ministério Tiradentes, aqui na cidade de Dores de Campos, Eu sempre me apresento porque essa palavra tenho certeza que Deus vai levar em muitos lugares. Muitas pessoas vão ouvir, muitas pessoas irão aprender sobre Jesus ouvindo essa palavra, amém? Então, nosso compromisso de levar a palavra até os confins deste mundo. E podemos fazer isso hoje através da internet, como temos feito, amém? Então, eu te convido nesse momento, irmãos. Já estamos com o culto aberto, já vamos adorar a Deus, vamos orar, vamos falar com o Senhor, estejamos sempre na presença dEle, amém? Vamos então iniciar oficialmente abrindo com uma oração e clamando a presença de Deus, do Espírito Santo, e que Deus possa derramar bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos guardar de todo mau entendimento, que o inimigo não nos tire o entendimento da palavra de Deus, não é verdade? Para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então vamos orar e falar com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero agora, Senhor, abençoar a vida de cada servo e serva do Senhor e pedir a Tua guarda, a Tua proteção, para que, ó Deus, o inimigo Senhor, não tire de nós o entendimento da Tua palavra. Nós queremos agora, Senhor, pedir ao Senhor que as nossas orações, Pai, que elas subam até o Senhor, Pai, como um cheiro agradável. Quero te pedir desde já, Senhor, antes de iniciar este culto, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas iniquidades, pelas minhas limitações, fraquezas. E eu te peço, Pai, para que o Senhor possa usar a minha pobre vida, Senhor, como um canal de bênção, que eu possa ser usado pelo Senhor para levar a Tua palavra a tantas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, usa a vida da missionária que está aqui comigo, estará, ó Deus, dirigindo o momento de louvor, Mário Emanuel, e a cada família que aí se encontra, Pai, abençoa, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos, da Tua paz, livrando sempre de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Vamos agora para um momento de louvor, vamos adorar a esse Deus maravilhoso, porque só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Vamos louvar a Deus, irmãos. Noite de adoração, noite de Santa Ceia, noite de engrandecermos o nosso Deus, não é verdade? Que lindo, irmãos? Glórias a Deus. E acaba que esse louvor é uma confirmação, Sexta-feira a missionária Liliane me pediu, dá uma ideia de um louvor sobre o tema que você vai pregar. E eu disse para ela, que o tema da pregação, e sugeri um louvor, mas hoje nós não conversamos sobre louvor, não. E esse louvor acaba que é confirmação da palavra que Deus me deu. Eu também não conversei com ela sobre a palavra. Eu amo quando acontece isso, de que o Senhor esteja confirmando a palavra que Ele revelou. Isso é maravilhoso. Isso é a prova de que é Deus quem fala, de que a palavra veio dele, não é verdade? Porque a palavra sempre tem que vir do Senhor, Irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia Sagrada no Evangelho que foi escrito por um grande amigo de Jesus, servo, amigo, companheiro, que reclinava sua cabeça sobre o Senhor, e foi aquele ao qual o Senhor Jesus escolheu para que ele escrevesse o Evangelho destinado ao mundo, aos gentios. Eu estou me referindo ao Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento. Você vai abri-lo
no capítulo de número 19, louvado seja Deus, né? E no versículo 31. Evangelho segundo São João, capítulo 19, a partir do versículo 31. Amém? Te dou um tempinho aí de 10 segundos para você chegar no Evangelho de João. Amém? Glória a Deus. Né? E Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 31, que diz assim a santa palavra do Senhor, irmãos. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados, foram os soldados e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós assim o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez, diz a Sagrada Escritura: verão aquele que o traspassaram. Amém? Irmão, se prepara para o que você vai ouvir nessa noite. Você vai ouvir um evangelho verdadeiro, genuíno, uma palavra que vai abençoar a tua vida, uma palavra vinda do trono de Deus. Eu fiquei hoje, né, no meu, como se diz, me preparando para trazer essa mensagem, como diz o mineiro, mais quietinho, ouvindo de Deus. Eu pedi: Deus, me alimenta, fala comigo os capítulos, os versículos, o textuário, e o Espírito Santo foi trabalhando. Então eu fui muito abençoado por essa palavra e eu tenho prazer de compartilhá-la com você, tá bom? Queridos, o tema dessa palavra, já divulgado aí no Facebook: quem tem promessa, reticências. A gente ouve, né, muito a respeito de promessas de Deus na vida dos homens, não é verdade? E eu venho hoje trazer aquilo que Deus me passou, falar sobre promessas, né? Sobre aquilo que Deus promete. E o que acontece quando Deus promete algo? Vai se cumprir, sim, da parte de Deus. Amém? Então essa palavra, ela vai trabalhar esse tema maravilhoso, importantíssimo, né? Sobre as promessas de Deus na nossa vida, sobre as promessas de Deus para a humanidade, sobre as promessas que Deus fez e faz para cada um de nós. Primeiro ponto: você tem promessa de Deus na sua vida? Sim ou não? O que você acha? Eu creio que eu tenho promessa de Deus na minha vida. E eu tenho 100% de certeza que você também tem promessa de Deus na tua vida. Pastor, mas como que você fala assim? Eu falo porque está escrito na palavra de Deus que o Senhor criou a humanidade, fez os céus e a terra, criou o homem. E quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com promessa de vida eterna, com promessa de saúde, de paz duradouras, né? De que não conhecêssemos nada de ruim. Então esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Esse é o sonho que Deus tem para a humanidade. Deus não nos criou para sofrer. Então Deus nasce no coração de Deus a criação do homem, e com isso somente coisas boas Deus promete para os homens. Mas os homens escolheram o caminho errado, o caminho do pecado. Com isso,
o pecado traz consigo a sua semente, os seus frutos, né? E traz consigo a dor, a morte e as coisas ruins que vêm na nossa vida. Tá, pois bem. Tem um hino, né? Não me resta aqui falar o nome, né, do hino, mas todo mundo conhece. Quem tem promessa não morre, né? Quem tem promessas não morre. Tá, vamos lá. Vamos entender essa letra. Gosto muito, respeito, né, a irmã que louva esse hino, a mulher de Deus, mas tem hora que algumas frases em alguns hinos têm que ser, né, trazidas à luz da Bíblia e explicadas pelos pastores locais, não é verdade? Senão nós vamos começar a crer no evangelho mentiroso, senão nós vamos começar a crer no evangelho que não tem respaldo bíblico. E nós temos que ser bereanos, né? Tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos vivendo tem que ter respaldo da Bíblia. Se não tem, não pratique, porque não tem efeito diante de Deus, não é verdade? Quem tem promessa não morre. Veja bem, tipo assim, enquanto a promessa não se cumprir, a pessoa não vai morrer. Eu questiono, né? Eu refuto essa frase, não de maneira pejorativa, criticando, não. Eu só vou dar um complemento, vamos melhorar essa frase à luz das Escrituras Sagradas, né? Deus primeiro, quem tem promessa? Mentira, todos têm promessa, amém? Todo mundo tem promessa de Deus para a vida deles, né? Agora, o que as pessoas estão entendendo do Evangelho é que o Evangelho, né, Deus faz um monte de promessa para que todo mundo fique rico, bonitão, cheirosão, né, casa com um homem mais bonito, a mulher mais bonita, o povo só quer benefício para a vida deles. Não é esse tipo de promessa que a Bíblia está falando. Deus tem o melhor para a nossa vida. O melhor é Jesus, o melhor é a salvação eterna, o melhor é a gente ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus veio, como no hino que foi louvado aqui, por amor de nós, ele se entregou. Aliás, o tema está de acordo com a temática do culto hoje, que é um culto de Santa Ceia do Senhor. Então, irmãos, o melhor de Deus é Jesus. Ele é o próprio Deus e ele veio para nos mostrar isso, para nos religar ao Pai e para falar para nós que a maior promessa e melhor de todas não é riqueza, fama, glória, honra, conhecimento, casamentos, sei lá, não tem nem palavras para expressar. O melhor de Deus é o Senhor, é Ele, é Deus. É a nossa ligação com Ele. A maior promessa de Deus é nós mantermos o nosso nome escrito no livro da vida pela fé gratuita em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim, né, o cumprimento seja perfeito. Para que um dia estejamos todos morando na Jerusalém Celestial, na Cidade Santa, onde não haverá nem dor, nem morte, nem tristeza, nem pranto, de espécie alguma. Então, irmãos, quem tem promessa não morre. Não, todos temos promessa. Agora, essa ideia, né? Quem tem promessa não morre. Enquanto ela não se cumprir, também eu vou questionar essa frase nessa noite, refutando de maneira educada, né? Mas eu tenho que exercer o dom pastoral, ensinar para você a Bíblia Sagrada, na verdade, o que é real. Vou te dar 2 exemplos, antes de nós entrarmos na conclusão aqui, que é o trabalho desse texto. Nós temos aqui nós temos que achar 2 casos. Né? É fácil, qualquer caso que eu pegar na Bíblia, eles têm promessa. Agora, vamos pegar aqui a vida de Sansão. Sansão tinha promessa de Deus na vida dele? Sim ou não? Eu tenho certeza que você vai dizer sim. Sansão tinha promessas. Sansão foi escolhido por Deus, né, para exercer o seu era nazireu, né? E no seu nazireado ele foi escolhido para ser um juiz, né, libertador de Israel. E Deus o capacita com força, com destreza sobre-humanas, né? Então, mas Deus pede para Sansão, né? Você é um nazireu, separado, consagrado a mim, então não toque em coisa morta, não faça isso, não beba bebida fermentada, bebida alcoólica, né? Não faz isso, aquilo outro. Deus pede para ele fazer essas coisas. E Sansão, mesmo tendo, né, promessa de Deus na vida dele, Sansão começa a fazer aquilo que Deus havia pedido para que ele não fizesse. Então ele tinha promessa? Tinha. Resultado, Sansão foi se distanciando dos caminhos do Senhor. Deus não queria que Sansão libertasse o povo, irmãos, né?
nas colunas daquele templo de Dagon e depois morresse. Não, Deus queria que Sansão libertasse o povo de Israel, mas continuasse sendo um juiz, sendo um libertador, um protetor de Israel. Amém? A promessa de Deus não gera dor. Grava isso. De repente, você está vivendo algo na sua vida, né? De repente você está vivendo algo que não foi orado, que não foi confirmado, e isso está te trazendo dor. Então isso não vem de Deus. A Bíblia diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dor. Deus não quer dor para a gente, irmãos. Aprenda isso. Tem gente que fala que Deus coloca coisas ruins, que Deus coloca a gente na prova. Deus precisa nos provar, irmãos. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele não precisa nos colocar em situações para ver se a gente vai ser fiel a Ele ou não. Para com isso. Deus sabe antes da gente fazer, antes da gente pecar, Deus sabe que a gente já vai pecar. Antes da gente tomar alguma atitude, Deus já sabe que a gente vai fazer. Então, irmão, Sansão se desvia das promessas de Deus, desobedecendo a Deus. Então, quando a gente tem promessa na vida, e nós começamos a praticar a desobediência da palavra, e aí, meu irmão, é você e Deus que está me ouvindo. Eu não sei em que você está desobedecendo a Deus, e você não sabe o que eu tenho desobedecido a Ele. Fato é que o Espírito Santo nos mostra, fato é que o Espírito Santo fala conosco, amém? Então, irmãos, Ele fala e é para a gente se consertar. Ele fala e é para a gente mudar. Mas nós estamos querendo viver o Evangelho, né? Segundo o nosso conforto, segundo aquilo que nos agrada. As passagens do texto bíblico que me agradam, estas eu sigo com carinho. Aquelas que conflitam com o que eu tenho hoje de entendimento, aquelas eu não sigo não. Então sinto te dizer que você está desprezando a palavra de Deus. Nós não temos que obedecer a Bíblia em 70%, 80%, 90%. Nós temos que obedecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Nós não podemos deturpar a palavra de Deus. Apocalipse nos fala isso, né? Nós não podemos colocar nada e nem dela tirar nada. Apocalipse 22, 18 e 19. A Bíblia fala: não acrescentará, não tirará nem um tio nem um jota da lei. Então, meus queridos irmãos, Sansão, ele pede o melhor de Deus para a vida dele, né? Aqui na terra, que era ser um juiz libertador, com saúde, com a sua família, ele perdeu. Então eu estou te provando que quem tem promessa, se não vigiar, se não parar de desobedecer a Deus, pode morrer sem que aquela promessa se cumpra. Tá? Estou te provando isso. Agora eu vou usar um contra-exemplo. Vou usar a vida de José no Egito. José foi um jovem citado a partir de Gênesis capítulo 37. E assim que a gente ouve falar de José, a Bíblia já fala que Deus havia dado para ele um sonho. O que é Deus dar um sonho para uma pessoa? É Deus fazer uma promessa. E naquele sonho, naquela promessa que Deus deu para José, Deus falou com ele, né? Que colocou ele numa posição onde as pessoas vinham e se curvavam diante dele. Não é o se curvar diante de um Deus, mas naquela época, diante de uma grande autoridade, as pessoas tinham que se curvar em sinal de respeito. Por exemplo, no Japão, né, não sei se você sabe disso, quando um idoso chega num ambiente, ele é recebido com tanto respeito que os japoneses, né, se curvam perto desse senhor, não para adorá-lo, mas para falar: nós respeitamos o Senhor. O que o Senhor falar aqui é lei para a gente ouve, a gente escuta. Olha que bacana isso, né? Então, irmãos, José havia sonhado que os seus irmãos estavam se curvando diante dele. Ali era um sonho que Deus estava dando para ele, que faria dele um governante. E olha que interessante, nós sabemos a saga, a história de José, né? E ele compartilha aquele sonho com seus irmãos, os irmãos sentem inveja, né, dos sonhos que Deus deu para José. E eles armam um plano, articulam um plano para jogar José no buraco, para vender José, né, como escravo. Mas aí eu lanço mão da palavra de Deus, Isaías 54, 17. Eu gosto sempre nas pregações que Deus me dá, eu peço para Ele, confirma cada ponto. Isaías 54, 17 fala que nenhuma arma preparada, forjada contra a nossa vida prevalecerá. Armaram uma cilada, prepararam uma arma contra a vida de José, mas aquele jovem
tinha a promessa de Deus e aquele jovem tinha o outro lado da moeda que eu estou falando. Ele tinha a promessa de Deus e ele não abria mão da sua obediência a Deus. Obedecer a Deus é prioridade na nossa vida. Às vezes eu deixo de cultuar ao Senhor, né, por N motivos. Ai, pastor, eu deixei de cultuar a Deus, pastor, por isso. Não precisa me justificar, irmãos, porque eu não sou juiz, eu não vou te julgar de maneira alguma, né, de jeito nenhum. Mas Deus está avaliando, porque nós abrimos mão, às vezes, das promessas dEle, dos momentos com Ele. Às vezes a gente deixa de cultuar o Senhor, não é verdade? Para de repente a gente ler um livro, para de repente a gente estar no Facebook, no WhatsApp, assistindo um filme, uma série, né? Hoje em dia não é tão fácil assistir temporadas, né? Num canal aí, através da internet, de uma assinatura, tá muito fácil a gente assistir temporadas o dia todo se quiser. Então muitas coisas consomem o nosso tempo. E aí com isso a gente vê, né, o público, né, cada vez buscando menos a Deus. Não justifique para mim, por favor. E nem eu vou ficar falando com você, mas é chato. Ô irmão, você faltou do culto. Por quê? Para quê? Para quê? Não é, irmãos? Deus sabe todas as coisas, mas quando nós colocarmos a mão aqui, nós vamos apresentar nossas desculpas, nossas razões, nossos motivos para Ele. Se Ele aceitar, dá glória a Deus. Se não aceitar, sinto muito dizer que vai ser perda da salvação eterna. Amém? Então, irmãos, nós não podemos burlar Deus. Nós não podemos dar, como o pastor Cadu brinca, né? Dar um miguele em Deus, né? Dar um miguele, dar um nó. Deus a gente não engana. Deus a gente não consegue passar a perna nele. Promessa, mais obediência é igual a vitória. Fora disso, esqueça. Pode morrer sim. A musiquinha lá, quem tem promessa não morre. Esta é a palavra do Senhor Jeová. Isso é letra para estimular a emoção do público, né? E aí a gente vê um monte de crente, de evangélicos para o mundo afora. Na verdade, eu sou crente, eu sou do reteté, eu sou da promessa, eu sou da revelação. E a hora que sai da igreja, ele não é nada daquilo. Ele guarda rancor no coração, ele não tem vida com Deus, ele está desviado dos caminhos do Senhor. A gente viu agora um caso recente de uma pastora aí, né? Até ela é política, que segundo o que está notando, infelizmente, tudo leva a crer que ela tentava envenenar o marido, que era um pastor, né? Articulou um plano para matá-lo. Eu torço para que seja mentira, né? Mas se foi verdade, olha que tristeza. As pessoas que estão nos altares perdendo as promessas de Deus pela desobediência, pelos caminhos que Satanás está levando a humanidade. E isso é uma realidade, irmãos. Cuidado com a maneira com que Satanás trabalha para nos desviar dos caminhos do Senhor. Hoje Satanás nos tira a obediência da oração. Eu paro de orar. Amanhã Satanás vem, nos tira a obediência da leitura e meditação prazerosa da Bíblia Sagrada. Depois de amanhã Satanás começa a colocar, igual aqui em 2 a gente vê, às vezes a gente vê, né, movimentos aí, né, onde a pessoa mostra a celebração de Santa Ceia, depois mostra todo dia almoço e janta lá nos status, Facebook, garrafa de cerveja, vinho, bebidas alcoólicas, músicas do mundo, misturando tudo junto. Meus irmãos, Deus é santo. A Bíblia fala ou Deus ou mundo. A Bíblia fala. E eu te provaria aqui que eu preciso escolher as coisas do Senhor. Eu preciso me santificar, eu preciso me separar do mundo. Se eu ainda estou no mundo, Cristo não está verdadeiramente em mim. Ele não nos divide. A mulher de Ló, ela virou uma estátua, uma pedra de sal, por olhar para trás. Ou eu saio de onde estou, ou eu saio de Sodoma e Gomorra, e não olho nem para trás, e sou nova criatura, ou então, meu irmão, meio do caminho não vai dar certo. Meio do caminho é ser morno, e a Bíblia diz que morno não vai entrar no céu. Aliás, a Bíblia diz, né, usa até uma expressão forte, que Deus vai vomitar. Eu não posso ser morno, ou eu estou quente, ou eu estou frio com Deus. Ou eu estou bem, ou eu estou mal. Quando eu estou mal, eu vou me arrepender e falar, Jesus, tem misericórdia de mim, me levanta.
Sou pecador, mas me põe de pé. Eu sei que eu errei, foi por minha culpa, minha tão grande culpa. Me coloca de pé e me sustenta, Senhor. E quando a gente estiver de pé, cuida para não cair. Isso é Bíblia Sagrada. Agora, meio é perigoso, irmãos. Não está nem quente nem frio. Esse caminho leva à perda da salvação. Amém? E José não escolheu perder a salvação. Antes, pelo contrário. Não sei se ele duvidou do cumprimento da promessa de Deus. Eu não sei. A Bíblia não fala. Eu creio que ele não duvidou. Mas, enfim, ele não abriu mão de ser obediente a Deus. Ele foi vendido como escravo, acusado de estupro da mulher de Potifar, foi para a cadeia e depois Deus honra a vida dele. Em momento algum José murmura contra o Senhor, em momento algum José reclama com Deus da condição que ele estava passando, em momento algum ele fala: Deus, o Senhor me deu uma promessa lá atrás, um sonho lá atrás e até hoje só luta. Calma, Deus vai cumprir a promessa no tempo certo. Mas promessa mais obediência é igual a vitória. Promessa todos têm, sem obediência, sem vitória. Amém? Bom, no final da vida de José, o que aconteceu? A promessa se cumpre. Ele é levantado como governador do Egito, segundo homem mais importante do Egito. E o que acontece? Os irmãos dele vão lá para buscar recurso, alimento. E aí o que acontece? Eles se curvam diante de José. Passaram-se anos, vieram muitas lutas, mas vem a bonança. Se você não questiona mais a palavra, se você prioriza a palavra de Deus, se prepara para o que Deus vai fazer muito na sua vida. Se prepara, ainda que seja na reta final. Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem em sua vida, em minha vida, em nossas vidas, se e somente se nós o obedecermos em tudo. Amém? Bom, agora eu vou entrar aqui na terceira parte da mensagem. Primeira parte, quem tem promessa e desobedece. A segunda parte, quem tem promessa e obedece. E agora a terceira parte, um também que tinha promessa e também obedeceu, que é o Senhor Jesus. Aqui, nessa passagem linda e ao mesmo tempo triste, porque a gente vê o sofrimento do Senhor, e ele ter que ter passado por isso tudo, por esse sofrimento angustiante, morte de cruz por amor a nós, isso me dói. Muitos levam o evangelho como oba-oba. Muitos levam o evangelho como sendo só campanha do sal grosso, queda do gigante. Andar sobre o sal grosso, campanha do Gideão, do não sei o quê, campanha da vassoura ungida, campanha de não sei o quê. Isso não é evangelho, não. Isso é anátema, Isso é apostasia, a apostasia dos últimos dias. Evangelho é negação. Evangelho é seguir a Deus. Evangelho é amar a Deus e não o que Ele pode nos dar. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Então, olha só. Jesus é um Deus, Ele veio e se fez carne. E como homem, Ele cumpre o sacrifício exigido lá no Antigo Testamento para que as promessas que Ele fez para nós no Jardim do Éden não perdessem a validade. Olha que forte isso. Se Jesus não tivesse passado por esse momento ao qual eu vou ler aqui, eu li e vou pregar sobre ele. Se Jesus não tivesse sido obediente à palavra, se Jesus não tivesse nos amado com um amor sem igual, nós não teríamos mais direito ao céu, irmão. Isso é profundo demais. E aí a gente vê, me perdoe, mas eu prego a verdade. Aleluia. Deus me chamou aqui para pregar a verdade. E a gente vê a semana toda, só se fala o nome de Maria, adoração a Maria, adoração a Maria, 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 todos os dias. Maria não ia querer essa adoração, Maria nunca quis adoração. Eu preguei sobre Maria sexta-feira, da maneira correta, mas todas as celebrações exaltando Maria. Leu Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 23. Uma pessoa começou a chegar a exaltar a figura dela, Jesus cortou. Meu Deus, que evangelho é esse? Nós não podemos adorar e engrandecer outro nome. Nós não podemos render adoração a outro nome a não ser Jesus. Se Jesus não é
O alvo maior, o motivo maior do culto, esse culto não chega a Deus, esse culto não chega a Ele. Se eu estou exaltando o nome de uma igreja, seja A, B ou C, se eu estou exaltando o nome de pessoas, sejam A, B ou C, se eu estou exaltando o nome de apóstolos, de seguidores, discípulos e discípulas de Cristo, exaltando e não a Cristo, essa pregação não vai subir, esse louvor não vai subir, meu irmão. A Bíblia fala de Cristo de Gênesis a Apocalipse. Jesus é o alvo, foi Ele que veio, foi Ele que nos criou, né? Tudo por Ele, nada sem Ele, tudo por Ele, nada sem Ele, né? As pessoas chegam a falar, tudo por Jesus, nada sem Maria. Não, de jeito nenhum, tudo por Jesus e nada sem Ele, porque se Ele não tivesse morrido na cruz, até mesmo Maria teria ido para o inferno, José teria ido para o inferno, Paulo teria ido para o inferno, Pedro teria ido para o inferno, Abraão teria ido para o inferno, José, aquele que esteve no Egito, teria ido para o inferno. Por quê, pastor? Por causa do pecado original. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, meu irmão, eu e você não teríamos mais nenhuma promessa de vida eterna. Ele convalidou a nossa promessa, a promessa que Ele mesmo fez, né, com o sangue dele derramado na cruz, aleluia. É o sangue de Jesus que é o passaporte, o carimbo, aliás, ele é o carimbo que permite a liberação para que nós possamos ir para a pátria celeste. Sem o sangue do Cordeiro, meu irmão, nada se faz. Não é sem tudo por Jesus, nada sem Maria. Me perdoe, não estou ofendendo a fé de ninguém, estou pregando o Evangelho. Tudo por Ele, Colossenses fala. Tudo que foi criado, feito por Ele e para Ele. Tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Então sem Ele não existe vida eterna, não existe promessa, estamos destinados ao inferno, à perdição eterna. Essa é a verdade. E a mensagem da Santa Ceia fala isso. É o corpo, símbolo do corpo e do sangue dele. Não de Pedro, de Paulo, de Maria, de João, de Marlon, de Liliane, de qualquer outro nome. Amém, queridos? Evangelho é cristianismo, cristianismo é cristocentrismo. Ele é o centro, o pilar, a pedra angular que todos rejeitam, que muitos rejeitaram e rejeitam. Sem Ele, esquece. Então aqui, irmãos, na leitura, nós vemos aqui algo forte. Era, né, na sexta-feira, quando Jesus foi morto. A Bíblia diz que os judeus, né, sabiam que o sábado seria intenso. Eles estavam, às vésperas da Páscoa. Tinham muito trabalho. E no seu legalismo, aqui são os religiosos, no seu legalismo, eles não podiam trabalhar no sábado, não é? Tem religião hoje que assim age, não posso trabalhar no sábado, não, você não trabalha não, você não mastiga, você não come, você não se banha, está trabalhando, não é? Isso quando não está fazendo coisas piores. Então, meus irmãos, os religiosos, os judeus, aqueles que iriam celebrar a Páscoa, eles foram lá e pediram autorização para que Pilatos concedesse que eles quebrassem as pernas dos crucificados, porque dois estavam, eles estavam lá agonizando, porque a morte de cruz era lenta, a morte de cruz era muito sofrida, agonizante. Essa posição, para respirar, os crucificados apoiavam os pés sobre o madeiro e eles colocavam a força na perna para relaxar o tórax, para a musculatura intercostal, para o diafragma relaxar, para que eles conseguissem inspirar e suspirar. Então, enquanto eles tinham força nas pernas, eles respiravam. Então os judeus viram isso e pediram para quebrar as pernas dos crucificados. Tudo bem, tinham 2 ladrões lá, irmãos. Você tem coragem de matar um ladrão? Eu não tenho. Que sangue, que prazer por sangue é esse que a humanidade tem? Que prazer é esse em cometer atrocidades, maldades? Às vezes a gente comenta, o ser humano, ele se não frear, se não se encher do Espírito Santo, o ser humano só comete atrocidades, coisas más, irmãos. O ser humano tem coragem, às vezes, de pegar aí animais
por causa da cor, por causa de não sei o quê, e sacrificar e oferecer para demônios, oferecer em rituais, matar assim a sangue frio. O ser humano tem coragem de pegar crianças e oferecer crianças em holocausto para demônios, aquilo para atender a pedidos de demônios. E nós ainda apoiamos, porque quando nós, por exemplo, celebramos o Halloween, né? Agora em outubro, nós estamos apoiando uma festa de cunho satânico, onde os espíritos malignos pedem sacrifício de criança, e muitos cristãos agora, até dentro das igrejas, já tem a abóbora cortada celebrando o Halloween gospel. Meu Deus, volta logo, Jesus. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? A Bíblia diz que se o Senhor não abreviasse os dias, até mesmo muitos dos escolhidos se desviariam, se perderiam, irmãos. Olha os dias como são maus. E a gente está distraído. A gente está com a guarda baixa, achando que nada vai nos acontecer, porque eu tenho promessa, não morro jamais. Antes das promessas acontecer, para com essa mentalidade. Para com essa mentalidade. Mudemos a nossa atitude. Não de gospel mais, mas de santos e santas do Senhor. De verdadeiros e verdadeiras, né, verdadeiros e verdadeiras cristãs. Verdadeiros cristãos. Amém, irmãos? Então esses judeus foram lá e praticaram essa atrocidade. Quebraram as pernas dos 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus. E aí eles morreram rápido, até mesmo pelo sangramento, e aí sufocado. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, olha a maldade. Já não bastasse ter apanhado, coroa de espinho, açoitado, suas vestes tiradas, rasgadas e tiradas às sortes, humilhado, esbofeteado. Tudo isso sendo um cordeiro manso, por amor de mim, por amor de você, que está ouvindo essa palavra e às vezes tem negligenciado tanta coisa que Deus nos pede, como uma simples oração. Foram lá quebrar as pernas do Senhor Jesus. Olha a maldade do homem. Isso é muito parecido com o que pessoas fazem hoje, né? Colocam um jornalista num montoado de pneus, taca fogo e deixa ver queimar. Olha como que o homem está. Mas essa maldade já vem daqui. Aí esses líderes, esses judeus queriam celebrar a Páscoa. Esses religiosos queriam celebrar a Páscoa. Quando chegaram perto de Jesus, viu que ele já estava morto. Aí eles não quebraram as pernas de Jesus, mas não quebrariam. Sabe por que eu garanto para você? Porque eu estou falando de promessa hoje, não é? E aí quando diz no versículo 36, porque diz a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso está em Êxodo, no capítulo de número 12, no versículo 46. E eu vou ler para vocês, olha só. Essa palavra já havia sido profetizada lá no livro de Êxodo, Êxodo 12, perto da Páscoa, né? Lá na celebração da Páscoa. Olha que lindo, irmãos, né? Êxodo 12, número 46, o versículo. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis nenhum osso. Ali era o cordeiro pascal, que foi dividido para as famílias, né? Na noite da última praga no Egito, Deus ordenou que matassem, que sacrificassem o cordeiro pascal. E o que Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7? Eis que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Oh, glórias a Deus! Jesus, aquele cordeiro, estava simbolizando Jesus, que morreria por amor de nós, para que o anjo da morte pulasse a nossa casa, passar, saltar a nossa casa. E João 11 fala o quê? Aquele que crê em Deus, né? Ainda que esteja morto, viverá. Então a morte não nos destruirá. Onde está a morte, o teu aguilhão. Olha que bênção essa palavra do Senhor. Desde o livro do Êxodo ela se cumpre, né? E aí, irmãos, olha que forte, que lindo isso. Aí a Bíblia fala que eles não quebraram os ossos de Jesus. Mas agora eu vou te falar uma coisa mais linda ainda. Aleluias. Olha no versículo 31, no versículo 32, né? 31, peraí que eu estou enxergando um pouco. 37, irmãos, de João 19.
E outra vez, diz a Escritura, olha que lindo isso, presta atenção, não desgruda a sua atenção não. No versículo 36, mostrou por que eles não conseguiram quebrar as pernas de Jesus, porque havia uma promessa sobre Jesus, aleluia. Quando tem promessa e quando tem obediência, se cumpre, aleluia. Então Jesus obedeceu, e obedeceu a ponto de se entregar na cruz. Então nenhum osso dele havia sido prometido que seria quebrado, e não foi quebrado. Olha que lindo! Aí um dos soldados foram lá então, pegaram a lança e atravessaram o peito de Jesus. Mas isso havia sido profetizado também, que o traspassariam. E aí olha que interessante, irmão, sai sangue primeiro, jorra sangue. O sangue que nós vamos participar agora à noite, o suco da uva, que simboliza o sangue do Cordeiro. Olha que linda essa mensagem, irmãos, de cunho teológico, cristocêntrico. E aí traspassaram, foi jorrando sangue. O sangue lembra a lei, o sangue lembra a aliança, a primeira aliança que Deus fez, e o homem não quis. Aí o sangue cessa e começa a jorrar água. Sabe o que significa água? A água simboliza o Espírito Santo. Ali a lei, a era da lei, ela é interrompida e iniciamos ali a era da graça. Aleluia! A salvação hoje não exige mais sacrifícios de boi, de touro, de nada. A salvação hoje, Deus não quer que a gente mate um cordeiro para dele fazer um sacrifício, para Deus perdoar os nossos pecados. Não, Deus perdoa o nosso pecado quando a gente se arrepende, pede perdão e abaixa a cabeça e reconhece que está errado. Ele perdoa gratuitamente. Olha que lindo! E a Bíblia diz agora, olha que lindo. E outra vez, diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Aleluias! Olha que lindo! E sabe quem que está narrando isso aqui? É o próprio apóstolo João. A Bíblia diz assim, lá no versículo 33, mas vindo a Jesus e vendo hoje amor, tal, contudo os soldados furaram, aqui, no versículo 35, e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Então João, não sei onde que ele estava, porque todo mundo correu, mas João ficou lá, aleluias. Olha o amor de João a Cristo, olha o amor de João pelo Senhor Jesus, correndo o risco de ser pego, de ser também crucificado, morto, mas ele falou, eu não saio da presença do meu mestre, eu não vou largar o meu amigo, o meu Senhor, o meu dono, o meu tudo, eu vou ficar aqui. E diz a Bíblia que ele mesmo viu essa cena, cravejaram a lança e não quebraram as pernas de Jesus, e ele sabia que isso, irmãos, estava profetizado. Por que João sabia? Porque ele estudava a palavra, ele conhecia a palavra. Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus e parar com tanta crendice. É tanta igreja evangélica vendendo fé, isso me revolta. É tanta igreja evangélica vendendo objetos, é tijolinho santo, é a colherzinha do pedreiro para a sua obra, é gente vendendo pedra por R$1.000. Para com isso, em nome de Jesus. Essas pessoas que fazem isso, se me ouvirem, parem. Vocês vão pagar um alto preço diante de Deus. O evangelho é gratuito. Às vezes o fiel vai lá, doa para a construção de uma igreja, uma basílica, o líder vai lá e arremata aquele dinheiro e investe em bens pessoais. Parem com isso. Evangelho não é empresa, evangelho não é negócio, evangelho é servidão a Cristo. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Tem que ter pessoas para pregar a verdade nos dias de hoje, e Deus me separou para pregar essa verdade, e eu estou aqui para levar essa mensagem até a tua vida. Ela não é minha, ela veio de Deus. Então João não abandona Jesus, João fica agarradinho com Jesus. Olha que lindo isso. Eu e você temos que estar agarrados com o Senhor, procurarmos a presença de Jesus. E aí, amados irmãos, a Bíblia promete que aqueles, vocês o verão, aqueles que vocês trapassaram, ele vai voltar. A Bíblia fala da volta de Jesus. Você sabia que nesse exato momento, está acontecendo já o tratado de paz com os árabes? Já aconteceu mês passado, eu preguei sobre isso, e está acontecendo agora o tratado de paz do Afeganistão com os Estados Unidos, sabia?
E esse tratado de paz que está acontecendo no Oriente Médio é o último tratado, são as últimas coisas que a Bíblia fala. E quando o homem disser paz e segurança, repentinamente virá o fim. Está acontecendo. Vamos nos preparar, irmãos, para a volta de Jesus, que é para esta geração. Quem poderia descrever para mim aí com uma frase o que esse ano de 2020 foi? Que ano maluco, que ano cheio de mortes, de dores. Tudo isso a Bíblia profetiza, tudo isso foi falado, foi prometido que aconteceria. Deus está mostrando que a Bíblia não erra, pode confiar. Pastor, essa palavra de João tem confirmação bíblica? Tem. Apocalipse 1:7. Eu vou meditar lá com vocês. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 1, vamos lá. 1:7, que diz assim, ó. Eu vou ler aqui, irmãos, ó. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E o 8 fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos na Trindade, ou Santíssima Trindade, ou Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E todo olho o verá. E ai daqueles que o traspassaram, porque verão. Mas mais ainda, ai daqueles religiosos como os judeus, que foram lá se preparar para a Páscoa, matando. Para de legalismo. E vamos ser bons de coração. Paremos de legalismo. Vamos parar de andar bonito por fora como um sepulcro caiado e cheio de morte por dentro. Se eu não puder te ajudar, eu não tenho direito nenhum de armar contra a tua vida. Eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu tenho que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Falar em línguas, profetizar, rodopiar no poder. Isso até o inimigo faz. Amém? Então, irmãos, que Deus abençoe sua vida. Vamos agora orar, pedir perdão a Deus. E nós vamos agora preparar para a Santa Ceia do Senhor. Louvado seja o nosso Jesus. Amém? É só para terminar. Quem que testificou lá no livro do Apocalipse? Quem recebeu a visão? João de novo. Olha que bacana, né? Quem tem intimidade com Deus e obediência com Deus não vai morrer sem que as promessas se cumpram. Amém? A única coisa que te afasta da tua vitória, do cumprimento das promessas de Deus para a sua vida, é a sua obediência a Deus. Pensa nisso. Fica ligado. Em nome de Jesus. Agora eu te convido, irmãos, a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, irmãos, que nos diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Pode colocar o hino. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, o que quer comer do pão ou do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então come deste pão e bebe deste cálice. Eu não posso usar da religião para me mascarar. Porque do que adianta? Deus vê todas essas coisas. Mas nós que estamos com o coração contrito, arrependido de nossos pecados, eu quero um minuto de oração. Eu digo um minuto entre aspas. Curva sua cabeça, você que vai participar da Santa Ceia hoje, você que vai ceiar, você vai curvar a sua cabeça, você vai pedir perdão a Deus. Peça perdão a Deus pelos seus pecados e depois, como já tinha avisado, nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos,
Se porventura vocês viram meu cálice, está numa cor clara, me perdoe, eu não fui na rua fazer compras essa semana, por causa dessa pandemia, infelizmente, né, tem muitos casos e, né, enfim, eu não saí para comprar o suco da uva, então a menina fez um suco de uva natural em casa, a cor não fica a mesma, mas é o suco de uva, tá, irmãos? Não é de pó nem nada, mas é o suco da uva. Queridos, eu quero te convidar agora, curva sua cabeça, vamos orar e pedir perdão a Deus, em nome de Jesus, amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra nos diz, para que nós possamos confessar os nossos pecados e nos arrependermos, que não sejamos como aqueles religiosos judeus que mataram antes de adorar ao Senhor. O Senhor não quer isso, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor não quer sangue, o Senhor não se agrada com o mal, com a maldade. O Senhor é santo, totalmente puro, isento de maldade. Ó Deus das luzes, Pai, Criador de todo o universo, Criador supremo, quão arrependido eu estou, Senhor, tenho certeza que os teus filhos também, Pai, estão arrependidos, Pai. Ó Deus, de pecar. Pai, me ajuda, Senhor, ajuda os irmãos, Pai, para que nós consigamos nos libertar dessa natureza pecaminosa, Pai. Eu, pelo menos, eu te peço de mim, Pai, de todo o meu coração, perdão pelos meus atos errados, pelas minhas falhas, pensamentos, atos, omissões, tudo que for contra a Tua palavra, me perdoe, Senhor. Em nome de Jesus, me perdoa cada irmão, os seus pecados, as suas falhas também, Pai. Nós não julgamos ninguém, mas eu intercedo por eles, Pai. Assim como eles estão também intercedendo por mim, por minha família. Meu Deus, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pelo teu perdão, Senhor. Oh, Senhor, o teu amor foi tão grande por nós, Pai, a ponto de se entregar por nós, Senhor. Naquela cruz, morrer por nós, Pai. O Senhor não precisava passar por aquilo, Senhor. Mas o Senhor passou por livre e espontânea vontade. Por que, Senhor, que as pessoas estão se afastando do Senhor hoje, meu Pai? Por que as pessoas vão para as igrejas em busca de recompensa financeira, de barganhas? Por que as pessoas estão assim, Senhor, e vivem assim? Senhor, eu não quero as Tuas promessas, eu quero o Senhor, Pai. Nós te queremos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. Nos livre de todo mal, de todo caminho contrário à Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pelo Teu bênção. Amém. Querido, você que está com o seu pão, com o suco da uva na sua casa, não importa se você comprou, se você fez, eu quero agora consagrar ao Senhor. Diz a Bíblia, irmãos, que na noite em que foi traído, o Senhor tendo dado graças. Então você levanta os elementos da sua casa. Pai, eu quero agora, Senhor, consagrar a Ti, Pai, Deus, os pães e o suco da uva. Ó Deus, símbolo do Teu corpo, símbolo do Teu sangue, o Teu corpo que foi entregue por nós naquela cruz, e o Teu sangue que foi derramado até a última gota. Tanto isso é prova que João viu quando saiu a última gota do Teu sangue e jorrou água, Pai, iniciando a era da graça, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado por esse sacrifício. Estamos fazendo lembrança, memória, como o Senhor mesmo nos pediu, Pai, nesta noite. Assim, ó Deus, oramos e consagramos estes elementos a Ti, em nome de Jesus. Nos lava, nos purifica de todo pecado, de todo mal, de toda fraqueza, de toda concupiscência, de toda falta de limite. Nos ajuda, Senhor, nos dê estrutura, nos dê santidade, Pai, em nome de Jesus. Estão abençoados os alimentos e a sua vida também. Vamos agora, irmãos, comer do pão, beber do vinho, em nome de Jesus. Pode pegar, Senhor. Recebe o símbolo, este é o símbolo, sangue e do corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo pão, símbolo do Teu corpo, pelo suco da uva, símbolo do Teu sangue, Pai.
ao qual nós consagramos a Ti nessa noite, te damos graças em memória do seu sacrifício por nós. Vamos com Eu fico imaginando a cena de João ter ficado lá, acompanhando Jesus até o final. Foi pregado, crucificado, zombaram dele. E até hoje, irmãos, quando a gente fala que ama Jesus, quando a gente fala que tem amor pelo Senhor, pessoas zombam a gente. Na verdade, não todos, mas a gente já passa por isso ainda hoje. Quem tem promessa morre, mas se tem promessa e tem obediência, morre com ela cumprida. Eu lembro que tem uma palavra na Bíblia muito linda, lá em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Quanto eu pedi a Deus, irmãos, e peço por todos os meus familiares, por todos os meus amigos. Eu tenho visto a nossa irmã, a Ana Carolina Franco, está acompanhando com a gente. Que alegria, irmã. Tem um amor tão grande pela sua família, por você. E tantos irmãos que estão acompanhando. Nós estamos aqui fazendo o verdadeiro evangelho. Isso é igreja. Como que eu fico alegre, feliz por isso. E eu oro por tantas pessoas no meu trabalho, na minha família, nos meus amigos, no estudo, em todos os lugares eu oro pelas pessoas para que elas aceitem Jesus. Porque quando as pessoas aceitam Jesus, as promessas de Deus se cumprem. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas veja, é preciso para que as pessoas da nossa casa, os nossos amigos, os nossos companheiros, para que eles também creiam e sejam salvos, é preciso, né? É preciso que nós preguemos para os nossos familiares. E às vezes não é só pregar com palavras, mas com atitude. Porque as nossas atitudes vão falar mais alto, mais forte do que as palavras. Amém? O mês passado, quando meu pai partiu para a glória, eu pedia tanto para o Senhor Jesus que ele não fosse, se ele tivesse algo no coração que pudesse impedi-lo de ser salvo. E Deus durante anos foi trabalhando no meu pai. E no mês passado, na última Santa Ceia que ele participou, eu tive a honra de celebrar com ele. E ele preparadinho. E antes dele partir, ele estava feliz. E aí ele participou, eu pude dar a última Santa Ceia para ele. E quando eu pedi para que Deus tirasse dele toda a dor, todo o sofrimento, que lindo, irmãos. Ele disse amém. Eu falei, Senhor, põe o nome dele no livro da vida. Oh, aleluia, as glórias. E naquele momento, porque eu havia pedido a Deus que antes dele partisse, eu queria estar perto, para ter a certeza de para onde que ele foi. Porque agora eu vou lutar para ter uma vida santa, para ir para lá, para encontrar com ele, com Maria, com Pedro, com Paulo, com José e, claro, prioritariamente com o Senhor Jesus. Então ele partiu, a última Santa Ceia dele.
Primeiro mês que eu estou ceando e sentindo a saudade dele. Mas é temporário. E eu preguei para ele, ganhei ele para Jesus. Então pregue para o seu familiar, fala de Jesus. Fala de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai entrar com salvação na tua casa. Amém? Porque Ele nos ama. Ele poderia não ter escutado meu pedido, meu pai ter partido sem aceitá-lo, sem salvação, né? Mas não, Deus nos ama. Quem tem promessa e obediência não morre sem vê-las cumpridas. Amém? Eu pedi isso para Deus e Deus cumpriu essa promessa que Ele fez para mim. Falou: filho, eu vou honrar a tua promessa, o teu pedido. Eu te prometo que isso vai acontecer. E aconteceu. Nossa, que bênção. Um beijo no seu coração, irmãos. E até sexta-feira que vem. Nós passamos 5 minutinhos, mas é em virtude da Santa Ceia, não é? Mas o culto foi cristocêntrico, foi uma presença abençoada do Senhor. E vamos ficar com essa sensação de ter essa ideia, a dimensão do tamanho do sacrifício de Jesus, de enfrentar tudo que Ele enfrentou por nós, amém? E não sejamos como os líderes religiosos judeus, né, que antes de cultuar a Deus, matam, roubam, prostituem, né? Enfim, fazem coisas erradas. Esse cristianismo Deus não vai aceitar. Tá bom? Te amo em Cristo. Obrigado, Senhor, por cada família que esteve aqui conosco, Pai. E a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no teu nome, o Senhor ali está. O Senhor está aqui na minha casa e está na sua casa também. Amém? Tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz, de proteção. E eu oro a Deus pela sua vida, que você tenha uma semana abençoadíssima em todas as áreas. E oro pela minha também. Tá bom? Vamos agora cantar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, e a comunhão, a doce consolação com o seu Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o seu povo na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Quem tem promessa e obedece, não morre sem vê-las cumpridas. Amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vencer e vencer em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenhamos uma noite de paz e uma semana abençoada. Até sexta-feira, às 7h30 da noite, em nome de Jesus. Beijão no seu coração.